Boa notícia para quem vai fazer o concurso da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires. Temos mais uma semana para estudo. As provas foram adiadas para o próximo final de semana. E aqui nesse vídeo eu trago para vocês um resumo detalhado da Lei Orgânica Municipal de Venâncio Aires, tá? Pontos principais de cada artigo. Para quem já concluiu a leitura da Lei Orgânica, esse resumo vai te ajudar a fixar conteúdos essenciais da Lei Orgânica do município. Acompanhe aí conosco, já se inscreve no meu canal, deixando seu like, deixando também o seu comentário. Vamos lá. Lei Orgânica Municipal, de 2 de abril de 1990, promulgada em 2 de abril de 1990. Título I do município. Capítulo 1. Disposições preliminares. Art. 1º. O município de Venâncio Aires possui autonomia política, administrativa e financeira, regendo-se pela lei orgânica e demais leis, respeitando os princípios constitucionais. Art. 2º. O território do município é mantido conforme a Constituição do Estado, com a possibilidade de divisão em distritos mediante lei. Art. 3º. Os símbolos do município são definidos por lei. Art. 4º. Os poderes do município são o legislativo e o executivo, independentes e harmônicos, com proibição de delegação de atribuições, exceto por exceções previstas na lei orgânica. Art. 5º. O município pode celebrar convênios para obras ou serviços de interesse comum, conforme a lei, com obrigação de informar a Câmara Municipal. Art. 5º-A. É permitido ao município constituir consórcios com outros municípios para obras ou serviços específicos de interesse comum, por meio de lei. Art. 6º. A autonomia do município é garantida pela eleição direta de seus representantes e pela administração própria em seus interesses peculiares. Capítulo 2 da competência. Art. 7º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, prover tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população. Isso inclui, entre outras atribuições, e organizar-se administrativamente, seguindo as leis federal e estadual, e legislar sobre assuntos locais. E adquirir, alienar e doar bens municipais, além de aceitar doações, legados e heranças, e desapropriar por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social conforme a lei, conceder e permitir serviços públicos locais. Organizar o quadro de pessoal e estabelecer o regime jurídico dos servidores, elaborar o plano diretor e o de desenvolvimento integrado. E estabelecer normas de edificação, loteamento, zoneamento urbano e diretrizes urbanísticas, e estabelecer servidões administrativas necessárias. Regulamentar e fiscalizar o uso dos logradouros públicos, incluindo transporte coletivo, estacionamento, faixas de rolamento, horários de atendimento do comércio, entre outros. Fixar tarifas dos serviços municipais, incluindo transporte coletivo e táxis. E dispor sobre limpeza pública, remoção de lixo e detritos. E licenciar estabelecimentos comerciais, industriais, fiscalizar e caçar alvarás nocivos à saúde pública. Fixar feriados municipais e horário de funcionamento de estabelecimentos. Legislar sobre serviço funerário e cemitérios, administrando os públicos e fiscalizando os privados. Legislar sobre edificações, interdição, demolição em condições insalubres. Regulamentar publicidade e propaganda. 18º. Regulamentar jogos, espetáculos públicos. Legislar sobre registro, vacinação, captura e destino de animais. Legislar sobre serviços públicos em geral, como água. E estabelecer penalidades por infrações às leis municipais e regulamentos, definindo a competência das autoridades para aplicá-las. Art. 8º. O município, em cooperação com a União e o Estado, tem competência para oferecer serviços de saúde, higiene e assistência social. Promover educação, ensino e cultura. Estimular o uso eficiente da terra e a proteção contra danos ao solo, manter estradas, serviços públicos e executar obras necessárias, proteger a saúde vegetal e animal, combater pragas. Preservar documentos, obras culturais e patrimônios históricos e naturais, apoiar a maternidade, infância e desamparados. Proteger a juventude contra a exploração e abandono. Combater mortalidade infantil e doenças transmissíveis. Incentivar comércio, indústria, agricultura, turismo e desenvolvimento econômico. Fiscalizar produção, comércio e transporte de alimentos. E exercer outras atribuições permitidas pelas Constituições Federal e Estadual. Firmar convênios para manutenção de serviços de combate ao fogo, salvamento e defesa civil. Art. 9º. É vedado ao município criar ou aumentar tributos sem lei específica. Impor impostos sobre certos bens e serviços, como os da União, templos religiosos, partidos políticos, livros, jornais e periódicos. Contrair empréstimos externos sem autorização do Senado Federal, envolver-se em questões religiosas ou favorecer cultos religiosos, usar bens públicos para propaganda político-partidária. Discriminar brasileiros ou favorecer grupos específicos. Não aceitar documentos públicos. Parágrafo único. As autarquias seguem as mesmas regras em relação ao patrimônio, renda e serviços essenciais, mas não se aplicam a serviços concedidos e não isentam compradores de impostos sobre imóveis. Título I da Organização dos Poderes. Capítulo 1 do Poder Legislativo. Seção I. Disposições Gerais. Art. 10. O Poder Legislativo de Venâncio é exercido pela Câmara Municipal, composta por 15 vereadores eleitos para mandatos de 4 anos.
Art. 11. Sessão solene de instalação da Câmara no primeiro dia do ano de cada legislatura, incluindo a posse dos vereadores e a eleição da mesa diretora. Primeiro, compromisso dos vereadores com a lei orgânica, regimento interno e demais leis. Segundo, procedimentos em caso de falta de quórum para a eleição da mesa diretora. Art. 12. Reuniões anuais da Câmara de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, em horário regimental, sem necessidade de convocação. Primeiro, funcionamento em recintos designados, podendo ser alterados por maioria absoluta. Segundo, deliberação da Câmara requer maioria absoluta de seus membros. Art. 13. Matérias que necessitam de 2/3 dos vereadores para a aprovação, incluindo emenda à lei orgânica, rejeição de parecer do Tribunal de Contas, julgamento de autoridades e pedido de intervenção no município. Art. 14. Sessões plenárias públicas da Câmara, conforme regimento interno. Art. 15. Artigo revogado. Art. 16. Procedimento para relatório anual do prefeito sobre gestão financeira anterior. Art. 17. Autorização da Câmara para convocar secretários municipais ou titulares de órgãos equivalentes para prestarem informações. Seção I dos vereadores. Art. 18. Proibições para vereadores desde a expedição do diploma e após a posse, incluindo contratos com entidades públicas, cargos remunerados, patrocínio de causas e acumulação de cargos públicos. Art. 19. Perda de mandato do vereador por infrações éticas, corrupção, falta de decoro, mudança de residência ou suspensão dos direitos políticos. Art. 20. Extinção do mandato do vereador em casos de falecimento, renúncia, condenação, não posse, ausência em sessões consecutivas sem licença, entre outros, com direito à ampla defesa. Art. 21. Vereador não perde o mandato ao assumir cargo de secretário municipal, desde que se licencie da vereança. Art. 22. A Câmara pode conceder licença ao vereador e reconhecer seu impedimento, mantendo-se em pleno exercício do mandato. Art. 23. Procedimento em caso de vaga na vereança sem suplente, comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral. Art. 24. Remuneração do vereador por subsídio único, sem acréscimos ou gratificações, seguindo normas da Constituição Federal, com direito à gratificação natalina. Seção I das atribuições da Câmara Municipal. Art. 25. Competências da Câmara Municipal, incluindo legislação sobre tributos, orçamento, concessões, aquisições, plano diretor, funcionários municipais, entre outros temas municipais. Art. 26. Competências privativas do Poder Legislativo, como eleição da mesa diretora, elaboração do regimento interno, fixação de subsídios, julgamento de autoridades municipais, fiscalização financeira e orçamentária, criação de comissões parlamentares, entre outras atribuições legislativas. Seção IV da Comissão Representativa. Art. 27. A Comissão Representativa atua durante os recessos da Câmara Municipal, responsável por zelar pelas prerrogativas legislativas, observância das leis, autorização de ausência do prefeito e convocação de sessões extraordinárias. O funcionamento é definido pelo regimento interno. Art. 28. A Comissão Representativa é presidida pelo presidente da Câmara Municipal, com os demais membros indicados conforme o regimento interno, seguindo a proporcionalidade partidária. Seção V das leis do processo legislativo. Art. 30. O processo legislativo inclui a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções, conforme especificado no regimento interno da Câmara de Vereadores. Art. 31. A lei orgânica pode ser emendada por 1/3 dos membros da Câmara, pelo prefeito ou por proposta popular. A aprovação requer 2/3 dos membros da Câmara em 2 sessões, com intervalo mínimo de 10 dias. Art. 32. São leis complementares: Código de Obras, Código de Posturas, Código Tributário, Plano Diretor, Código do Meio Ambiente, Regime Jurídico do Servidor Público, e leis sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Art. 33. As leis complementares são aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Art. 34. A criação, transformação ou extinção de cargos e a fixação de remuneração do Poder Legislativo observam a legislação vigente. Art. 35. A iniciativa das leis municipais pode partir de qualquer vereador, do prefeito ou de eleitores representando pelo menos 5% do eleitorado. Art. 35-A. Questões de relevante interesse municipal podem ser submetidas a plebiscito ou referendo mediante proposta fundamentada e aprovação do plenário por 2/3 de votos favoráveis. Art. 36. As votações na Câmara e outras deliberações são por maioria de votos, exceto em casos que exigem maioria absoluta ou qualificada. Art. 37. São de iniciativa exclusiva do prefeito projetos de lei sobre cargos, vantagens dos servidores, organização administrativa, planos orçamentários e regime jurídico dos servidores. Art. 38. Projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito não podem ter emendas que aumentem despesas, exceto nos casos previstos em lei. Art. 39. Projetos de lei de iniciativa exclusiva do prefeito devem ser apreciados em 30 dias a pedido dele, caso contrário, serão incluídos na ordem do dia. Art. 40. Após 30 dias de tramitação, projetos de lei devem ser incluídos na ordem do dia mesmo sem parecer das comissões. Art. 41. Autores de projetos de lei podem solicitar sua retirada antes da votação. Art. 42. Matérias rejeitadas só podem ser reapresentadas com a assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara. Art. 43. A Câmara envia projetos de lei ao prefeito para sanção. O veto do prefeito pode ser total ou parcial e requer maioria absoluta dos vereadores para ser rejeitado.
Art. 44. Com a votação da redação final, o decreto legislativo e a resolução são promulgados e publicados pelo presidente da Câmara. Capítulo 2 do Poder Executivo, seção I, do prefeito e do vice-prefeito. Art. 45. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, com auxílio dos secretários. Art. 46. O prefeito e o vice-prefeito são eleitos para mandato de 4 anos, conforme a legislação eleitoral. Art. 47. O prefeito e o vice-prefeito tomam posse na sessão solene de instalação da Câmara Municipal e prestam compromisso de cumprir as leis e administrar o município para o bem dos munícipes. Art. 48. Em caso de impedimento temporário do prefeito ou vacância, o vice-prefeito assume, ou se não o fizer, o presidente da Câmara, até a cessação do impedimento ou término do mandato. Seção I das atribuições do prefeito. Art. 49. Compete ao prefeito representar o município, nomear e exonerar titulares de cargos executivos, iniciar processos legislativos, sancionar, promulgar e fazer cumprir leis, dispor sobre a organização da administração pública, promover desapropriações, expedir atos administrativos, celebrar contratos, planejar e executar serviços municipais, prestar contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, responder solicitações do Poder Legislativo, disponibilizar recursos orçamentários, oficializar vias públicas, solicitar auxílio policial, administrar bens e rendas municipais, promover o ensino público, promover a divisão administrativa do município, decretar situações de emergência ou calamidade pública. Seção I da responsabilidade e infrações político-administrativas do prefeito e vice-prefeito. Art. 50. Os crimes de responsabilidade do prefeito e vice-prefeito, assim como o processo de julgamento, seguem a legislação federal e esta lei orgânica. Art. 51. As infrações político-administrativas do prefeito e vice-prefeito incluem impedir o funcionamento regular da Câmara, deixar de repassar recursos à Câmara, impedir exames de documentos e vistorias, não atender pedidos de informações da Câmara, faltar com o decoro para com o Poder Legislativo. Seção IV da Administração Pública. Subseção I. Disposições Gerais. Art. 52. Os secretários municipais são livremente nomeados e exonerados pelo Executivo, sendo responsáveis por seus atos conforme a lei. Art. 53. Os secretários municipais recebem remuneração exclusivamente por subsídio fixo, sem acréscimos de gratificações ou outras formas de remuneração, conforme a Constituição Federal. Seção V dos servidores municipais. Art. 54. Todos os que recebem remuneração dos cofres municipais são considerados servidores municipais. Art. 54A. A administração municipal, direta e indireta, deve seguir princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, cargos públicos são acessíveis a brasileiros e estrangeiros que atendam aos requisitos legais, e a nomeação em cargos públicos depende de concurso público, exceto cargos comissionados, e o concurso público tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez. Candidatos aprovados em concurso têm prioridade de convocação dentro do prazo estabelecido. Funções de confiança e cargos comissionados são destinados a atividades de direção e assessoramento. É garantido o direito à livre associação sindical aos servidores públicos. O direito de greve segue regras específicas definidas em lei. São reservadas vagas para pessoas com deficiência, conforme critérios legais. Contratações temporárias são permitidas para necessidades públicas específicas. A remuneração dos servidores só pode ser alterada por lei específica, com revisão anual. Os salários dos servidores não podem ultrapassar limites estabelecidos na Constituição Federal. Os salários dos cargos legislativos não podem ser maiores que os do Executivo. Veda-se equiparações salariais que não sejam embasadas em critérios legais. Acréscimos salariais não são acumuláveis para futuros aumentos. Salários e subsídios são irredutíveis, exceto em casos previstos em lei. É vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto em casos específicos. A proibição de acumulação se aplica a empregos, funções e entidades públicas. 18º Setores fiscais têm precedência na administração. A criação de entidades públicas depende de autorização legislativa. A contratação e participação em empresas privadas devem ser autorizadas por lei específica. E contratações devem seguir processo de licitação pública. Primeiro, a publicidade dos atos públicos deve ser educativa, informativa ou de orientação social, sem promoção pessoal de autoridades. Segundo, a não observância dos incisos I resulta na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável. Terceiro, entidades públicas e privadas que prestam serviços públicos são responsáveis pelos danos causados por seus agentes, com direito de regresso em casos de dolo ou culpa. Quarto, empresas públicas que recebem recursos municipais devem seguir o limite salarial estabelecido no inciso X. Quinto, é proibida a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, exceto em casos permitidos por esta lei orgânica e cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Subseção I dos servidores públicos. Art. 55. Os quadros de pessoal serão organizados em classes ou planos de carreira, com sistema de promoções baseado em antiguidade, merecimento e escolaridade. Art. 57. Após 3 anos de serviço, os servidores nomeados por concurso público para cargos efetivos se tornam estáveis, podendo perder seus cargos apenas em casos específicos. Art. 60. O tempo de contribuição será considerado para a aposentadoria e disponibilidade. Art. 61. Servidores em mandato eletivo terão seus direitos assegurados, com afastamento em alguns casos. Art. 62. Direitos dos servidores serão definidos por lei municipal, incluindo acréscimos por tempo de serviço.
Art. 63. É proibida a participação dos servidores na arrecadação de tributos municipais e multas. Art. 64. Será instituído um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Art. 65. A aposentadoria dos servidores seguirá a legislação federal. Art. 65-A. Servidores do regime próprio de previdência social serão aposentados conforme a legislação federal, com observância das idades mínimas estabelecidas. Seção V dos Conselhos Municipais, AC em 013/2003. Art. 69. Os conselhos municipais são órgãos governamentais criados por lei, com a finalidade de auxiliar a administração em diversas áreas. Art. 70. A lei definirá as atribuições, composição, funcionamento, nomeação dos membros e o tempo de mandato dos conselhos. Título II da Segurança Social, da Educação, da Cultura, do Desporto, do Turismo, da Ciência e Tecnologia. Seção I da Educação. Art. 71. A educação é um direito de todos e uma responsabilidade do Estado, município e família, buscando o pleno desenvolvimento dos educandos para a cidadania e o trabalho, com base na justiça social, democracia e respeito aos direitos humanos e ambientais. Art. 72. Os princípios do ensino incluem igualdade de acesso e permanência na escola, liberdade acadêmica, pluralidade de ideias, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais, gestão democrática, padrão de qualidade e erradicação do analfabetismo. Art. 73. Professores e especialistas em educação são considerados profissionais do magistério público municipal. Art. 74. O município deve priorizar o ensino fundamental e pré-escolar, colaborar com o ensino médio, atender deficientes, oferecer ensino noturno e programas complementares de saúde e alimentação. Art. 75. O município, em colaboração com o Estado, é responsável pelo recenseamento e chamada dos educandos, garantindo a frequência à escola. Art. 76. O município destina pelo menos 25% da receita de impostos para a manutenção do ensino. Art. 77. Oferece cursos de atualização aos profissionais da educação. Art. 78. Evita a unidocência nas escolas, garantindo número suficiente de professores. Art. 79. Estimula associações de pais, professores e alunos, responsabilizando quem impedir sua organização. Art. 80. Oferece ensino religioso opcional nas escolas públicas municipais. Art. 81. As escolas públicas são disponibilizadas para a comunidade. Art. 83. Pode regulamentar o auxílio de passagem escolar para alunos quando não houver o mesmo curso no distrito de origem. Art. 84. Os diretores das escolas públicas podem ser eleitos pela comunidade escolar. Art. 85. Prove as escolas com recursos humanos em serviços sociais. Art. 86. Destina recursos públicos para escolas públicas e particulares sem fins lucrativos, podendo ceder professores e garantir acesso a alunos de baixa renda quando não houver vagas na escola pública. Seção I da Cultura. Art. 87. O município colabora com o Estado, União, órgãos internacionais e instituições para proteger os bens culturais. Art. 88. Estimula e apoia a cultura em suas diversas formas, promovendo a produção, valorização, difusão e circulação de bens culturais, com um programa de ação cultural. Art. 89. Programas incluem preparar recursos humanos para entidades culturais, auxiliar na implantação de diretrizes, estabelecer prioridades para o desenvolvimento histórico e criar uma escola de artes. Art. 90. Protege o patrimônio cultural com a colaboração da comunidade, criando instituições para registros, inventários, vigilância, tombamentos e preservação, como biblioteca pública, museu, arquivo histórico, escola de artes, local para espetáculos e banda municipal. Seção II do Desporto. Art. 91. O município deve apoiar o desporto, o lazer e a recreação como direitos de todos, seguindo as prioridades estabelecidas em lei. Art. 92. Deve criar um parque municipal com espaço para diversas modalidades desportivas. Art. 93. Não emitirá alvará para academias e clubes sem profissionais qualificados em educação física ou técnico registrado na federação correspondente. Seção IV do Turismo. Art. 94. Criará uma política de turismo e diretrizes para promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Seção V da Ciência e Tecnologia. Art. 95. Promoverá o desenvolvimento da ciência e tecnologia através da formação de recursos humanos, pesquisa tecnológica para uso sustentável dos recursos naturais e apoio financeiro a clubes de ciência para pesquisa científica. Título IV Defesa do Cidadão, Saúde e Meio Ambiente. Seção I da Saúde. Art. 96. Saúde é um direito de todos e dever do poder público, incluindo o município, que deve promover políticas para reduzir riscos de doenças e garantir acesso universal aos serviços de saúde. Art. 97. O Sistema Único de Saúde do município segue princípios como universalidade, integralidade, igualdade de acesso e descentralização na gestão, priorizando a medicina preventiva. Art. 98. O município é responsável por administrar o Sistema Único de Saúde, coordenar ações de saúde, elaborar estratégias locais, regular e fiscalizar serviços públicos e privados, promover ações de conscientização, garantir o funcionamento dos serviços de saúde, criar programas gratuitos para dependência química e saúde mental, oferecer recursos para planejamento familiar, realizar serviços de vigilância e controle, instituir planos de carreira para profissionais de saúde, elaborar o Plano Municipal de Saúde. Administrar o Fundo Municipal de Saúde, implementar sistemas de informação em saúde, monitorar indicadores de saúde e formar consórcios para sistemas de saúde regionais quando necessário.
Seção I da Defesa do Consumidor. Art. 102. O município deve proteger os interesses econômicos, a saúde e a segurança do consumidor, podendo intervir no domínio econômico quando necessário. Art. 103. A política econômica de consumo será planejada e executada pelo poder público, com participação das entidades representativas dos consumidores e dos trabalhadores, promovendo a informação, orientação e atendimento ao consumidor. Seção II do Saneamento Básico. Art. 104. O saneamento básico inclui a captação, tratamento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto e lixo, sendo dever do município estender progressivamente esses serviços a toda a população. Art. 105. O município, em colaboração com o Estado, formula políticas e planeja ações de saneamento básico, respeitando diretrizes estaduais sobre meio ambiente e desenvolvimento urbano. Seção IV do Meio Ambiente. Art. 106. O meio ambiente é de uso comum e sua preservação é essencial para a qualidade de vida. O município tem ações de proteção, restauração e fiscalização ambiental. Art. 107. Todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, cabendo ao município promover ações de educação ambiental, proteção da flora e fauna, combate à poluição e fiscalização de atividades poluidoras. Art. 108. É proibida a produção, transporte e uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, como agrotóxicos comprovadamente prejudiciais. Art. 109. O município fiscaliza e regula o uso de defensivos agrícolas, especialmente próximos a áreas urbanas e fontes de água. Seção V da família, da criança, do adolescente e do idoso. Art. 110. O município desenvolve políticas de assistência social para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, com participação da sociedade civil e garantindo direitos como transporte gratuito aos idosos e deficientes. Art. 111. Idosos e deficientes têm direito ao transporte gratuito nos coletivos urbanos. Art. 112. O município presta assistência à criança, ao adolescente e ao idoso, garantindo sua integração na sociedade e promovendo seu bem-estar. Seção V da Segurança do Cidadão. Art. 113. A Guarda Municipal protege os bens, serviços e instalações do município conforme lei complementar. Título V da Ordem Econômica e Social Capítulo 1 da Agricultura. Art. 115. O município presta assistência técnica e extensão rural, estimula formas alternativas de venda de produtos agrícolas, facilita o cadastramento de sem-terra locais e garante liberdade de comercialização. Art. 115-A. O município incentiva o uso eficiente da terra e a proteção contra a exaustão e erosão do solo. Art. 116. O município combate a miséria, o analfabetismo, o desemprego, a propriedade improdutiva, o êxodo rural e a degradação da condição humana. Art. 117. O município organiza sistemas de prevenção e socorro em casos de calamidade pública. Art. 118. O município planeja políticas para a agricultura e abastecimento, incluindo o fomento à produção agropecuária, cinturões verdes, incentivos à criação de centrais de compras, reflorestamento, ampliação de estradas rurais e redes de eletrificação e telefonia rural, culturas alternativas, auxílio aos pequenos produtores rurais, financiamento para investimentos na propriedade rural e aquisição de tecnologia. Capítulo 2 da Política Urbana, ACEN 013/2003. Art. 119. O município garantirá a participação de entidades comunitárias e da sociedade civil organizada na definição do plano diretor e de ocupação do território, além da elaboração e implementação de planos, programas e projetos relacionados a elas. Art. 120. Antes de ser enviado à Câmara de Vereadores, o plano diretor passará por exame e debate com entidades locais, incluindo críticas, subsídios e sugestões não acolhidas pelo Executivo. Art. 121. O município destinará uma porcentagem do orçamento para incentivar a instalação de empresas privadas. Art. 122. A distribuição dos recursos municipais considerará as necessidades reais das comunidades, sem influência partidária. Art. 123. O Executivo, em conjunto com a comunidade através de um conselho, desenvolverá uma política para uso e preservação dos recursos naturais, incluindo um plano diretor de recursos naturais. Art. 124. Qualquer mudança na legislação urbanística exigirá audiências públicas. Art. 125. O plano diretor deve incluir a construção de áreas públicas, proibir indústrias poluentes em áreas residenciais e exigir equipamentos antipoluentes em indústrias. Art. 126. Os loteamentos serão aprovados conforme a lei. Art. 127. O município promoverá programas sociais para facilitar o acesso à habitação, incluindo regularização fundiária, infraestrutura básica e empreendimentos habitacionais. Art. 128. O município licenciará e renovará licenças para serviços de táxi de acordo com a lei. Capítulo 3 dos Serviços Públicos, ACEN 013/2003. Art. 130. Estabelece limites para o número de veículos licenciados como táxis com base na densidade populacional, um veículo por cada 1.500 habitantes na zona urbana e um veículo por cada 1.000 habitantes na zona rural. Primeiro, o Executivo Municipal deve solicitar anualmente ao IBGE a estimativa populacional do município. Segundo, exceções à regra são permitidas em localidades rurais sem o serviço de táxis, onde o número de veículos pode ser inferior a 1.000 habitantes. Terceiro, a concessão de novas licenças para táxis requer consulta à Associação dos Taxistas de Venâncio Aires, com parecer escrito, sendo o prefeito municipal responsável por acatar ou não o parecer. Quarto, vila sem serviço de táxis pode pleitear licenças caso haja interessados, mesmo abaixo do limite de habitantes por veículo. A condição é manter o ponto de táxi na vila concedida, sem direito de transferência para pontos na cidade.
Título V da Tributação, do Orçamento e das Finanças. Capítulo 1 Seção I do Sistema Tributário. Art. 132. Regula o sistema tributário municipal conforme as Constituições Federal e Estaduais, a Lei Orgânica e leis ordinárias. Compreende impostos, taxas, pela utilização de serviços públicos específicos ou poder de polícia e contribuição de melhoria por obras públicas. Primeiro, detalha os tributos mencionados no artigo principal. E impostos. E taxas por uso de serviços públicos ou poder de polícia. E contribuição de melhoria por obras públicas. Segundo, orienta que os impostos devem considerar a capacidade econômica do contribuinte, permitindo à administração tributária identificar patrimônio, rendimentos e atividades econômicas para isso. Terceiro, estabelece que as taxas não podem ter base de cálculo própria dos impostos. Art. 133. Determina a aplicação plena do direito de fiscalizar pessoas ou entidades relacionadas aos tributos municipais, sem limitações legais. Seção II dos impostos do município. Art. 134. Compete ao município instituir imposto sobre e propriedade predial e territorial urbana. E transmissão inter vivos de bens imóveis, por ato oneroso, e de direitos reais sobre imóveis, exceto garantias e cessões de direitos à sua aquisição. E inciso revogado. E vê serviços de qualquer natureza, exceto competência estadual, definidos em lei federal complementar. Primeiro, o imposto sobre propriedade pode ser progressivo para cumprir função social da propriedade. Segundo, detalha regras sobre o imposto de transmissão, incluindo exceções e competência do município. Terceiro, esclarece a relação do imposto municipal com o estadual sobre a mesma operação. Quarto, compete à lei ordinária fixar alíquotas máximas e excluir exportações de serviços da incidência do imposto municipal sobre serviços. Art. 135. O município tem participação na arrecadação dos impostos da União e do Estado, conforme a Constituição Federal, além de outros recursos conferidos. Capítulo 2 das Finanças Públicas Municipais, Seção I Disposições Gerais. Art. 138. Princípios das finanças públicas municipais serão regidos pelas Constituições Federal e Estadual, esta lei orgânica e leis ordinárias. Art. 139. As disponibilidades de caixa do município e suas entidades diretas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, exceto casos previstos em lei. Art. 140. O município terá controle sobre a aplicação de recursos supridos a terceiros por convênios, garantido sua destinação específica. Seção II do Orçamento do Município. Art. 141. Leis do Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. E Plano Plurianual, PPA. E diretrizes orçamentárias, LDO. E orçamentos anuais. Art. 142. A lei regulará o acompanhamento físico-financeiro do PPA e dos orçamentos anuais. Art. 143. Os projetos do PPA, LDO, LOA e créditos adicionais serão enviados ao Legislativo para apreciação. E envio do PPA até 15 de agosto do primeiro ano do mandato, e envio da LDO até 20 de outubro de cada ano. E envio da LOA até 20 de novembro de cada ano. Art. 144. Despesas com publicidade dos poderes do município terão dotação específica. Art. 145. Limite de despesas com pessoal ativo e inativo estabelecido em lei. Art. 146. Despesas com publicidade dos poderes do município deverão ser objeto de dotação orçamentária específica. Art. 147. Prazos para envio e sanção dos projetos de PPA, LDO e LOA. E envio do PPA até 20 de setembro do primeiro ano do mandato, e envio da LDO até 10 de novembro de cada ano, e envio da LOA até 20 de dezembro de cada ano. Art. 148. Despesa do Legislativo Municipal não deve ultrapassar os percentuais previstos na Constituição Federal. Art. 149. Transparência assegurada por incentivo à participação popular e audiências públicas durante a elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA. Seção II da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial. Art. 151. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pela Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno, conforme a Constituição Federal. E fiscalização abrange legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia e economicidade. Parágrafo único. Qualquer entidade que utilize recursos públicos deve prestar contas. Art. 152. Controle externo pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, incluindo emissão de parecer prévio sobre as contas do prefeito. Primeiro, garantia de acesso às informações pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara Municipal. Segundo, possibilidade de solicitar informações ao Tribunal de Contas do Estado em caráter reservado. Art. 153. Sistema integrado de controle interno entre os poderes legislativo e executivo para e avaliar metas do PPA, execução dos programas e orçamentos. E comprovar legalidade e eficácia da gestão orçamentária e financeira, e controlar operações de crédito e apoiar o controle externo. Primeiro, responsáveis pelo controle interno devem informar irregularidades ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo, qualquer cidadão pode denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas do Estado. Art. 154. Prestação de contas do prefeito será apreciada pela Câmara após receber o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que prevalece salvo decisão de 2/3 da Câmara. Das disposições gerais e transitórias.
Art. 156. Isenção de taxas e multas municipais por 2 anos para proprietários de construções clandestinas ou irregulares que regularizem suas habitações junto ao cadastro imobiliário da Prefeitura. Parágrafo único. Benefício aplicável a pessoas comprovadamente recebendo 2 pisos nacionais de salários. Art. 157. Prazo de 2 anos para munícipes desfazerem edificações, cercas ou outros elementos no domínio das estradas públicas municipais. Parágrafo único. Descumprimento sujeito a multas de 1 a 10 pisos nacionais de salários visando desimpedir as margens das vias públicas. Art. 158. Organização dos Serviços Autônomos de Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 1991. Primeiro, repasse mensal de recursos financeiros do Executivo conforme a lei orgânica. Segundo, contratação de funcionários conforme estabelecido em lei. Art. 159. Envio pelo Executivo do Plano Plurianual de Investimentos e da Lei de Diretrizes Orçamentárias até 31 de maio e 30 de junho do primeiro ano de vigência desta lei orgânica, respectivamente. Art. 160. Concessão de 10 minutos para pronunciamentos da população em tribuna livre nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores, a partir da promulgação desta lei orgânica mediante inscrição prévia. Venâncio Aires, 2 de abril de 1990.